Fala galera, tudo bem? Bora lá, mais uma aulinha de química. Hoje nós vamos trabalhar o conceito de isomeria, tá? Um nominho um pouquinho diferente, mas que traz um prefixo importante aí, o prefixo iso. E a continuação do nome traz aí a partezinha mero, né? Iso de igualdade, mero de parte, tá? Então vamos olhar aqui, ó, conceito importante. É um fenômeno caracterizado pela ocorrência de duas ou mais substâncias que apresentam a mesma fórmula molecular. Vocês vão perceber que nessa apresentação eu vou repetir esse conceito, esse ponto-chave. Mesma fórmula molecular. Ai, professor, eu esqueci, eu não sei o que é fórmula molecular. Lembra lá, ó, C tanto, H tanto, O tanto, né? Ele traz a quantidade dos elementos e quais elementos, tá? Então, o propan-2-ol, no nosso caso aqui, ó, bolinha cinza, carbono. Então, C3, 3 carboninhos, tá? Quantos hidrogênios? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C3H8O. É o propan-2-ol. Um álcool, um álcool secundário, perdão. Já no propan-1-ol, a gente tem 3 carbonos. 8, vamos contar direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, percebam, eles têm a mesma fórmula molecular, C3H8O, porém são substâncias diferentes. Um é um álcool secundário, o outro é um álcool primário. Beleza? Ah, professor, mas isso é importante? Mudou a estrutura, gente. Muda completamente a propriedade. Quais propriedades, professor? Solubilidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá? Então mudam as propriedades físico-químicas dos materiais. Perfeito? Conceituamos? Tá. Mas por que a gente estuda a isomeria? O que a gente observa é o seguinte: nos processos produtivos, nos processos químicos, a gente tem que controlar muito bem quais são as substâncias formadas, né? Ainda mais quando se trabalha com moléculas que terão interação com o corpo, que vai ter uma interação bioquímica, perfeito? Por quê? Se eu não controlo, eu posso formar substâncias diferentes, eu posso produzir moléculas diferentes, e essas moléculas diferentes vão interagir de formas diferentes com o organismo, tá? É o caso da talidomida. A talidomida era um remédio utilizado nos 60, anos 70, justamente para retirar náuseas de mulheres grávidas, tá? Ocorreu um caso de isomeria no processo produtivo. O que isso quer dizer? No processo produtivo foi produzido uma molécula isômera, ou seja, com mesma fórmula molecular, porém estrutura diferente. Essa nova molécula isômera com estrutura diferente, fórmula molecular igual, começou a gerar ou começou a interagir com o corpo da grávida, mas mais precisamente com no momento de formação da criança, e aí geravam crianças com má formação, gerava mutação, tudo bem? Então eu deixei aqui no canto direito a imagem da caixa do remédio e justamente mostrando que foi uma época em que muitas crianças nasceram com uma formação. As que nasciam com uma formação, né? Então a importância de estudar a formação de isômeros diferentes, tá? E controlá-los, né? Não só observar e estudar, mas controlá-los para que eles não sejam formados e assim possam causar
um problema como foi causado pela talidomida, que mais para frente a gente vai estudar. Gordura trans, tá? Então, hoje fala muito, será que o produto tem gordura trans? Quão ruim é essa gordura para o nosso organismo? Tem a gordura cis, que é aceitável, e a gordura trans, que é prejudicial. Perfeito? Ureia e cianato de amônio, coloquei o exemplo aqui embaixo, tá? Ó, uma é uma substância inorgânica, um sal, tá? Um sal inorgânico, cianato de amônio. E ele os mesmos átomos, mesmos elementos em quantidade igual, podem formar um composto orgânico, né? Foi importante até para diferenciar o que é inorgânico de orgânico, formar a ureia, perfeito? E o retinal, que é um aldeído, um composto que interage com uma proteína lá na sua retina, que pode sofrer isomeria. Então, o que vocês observam? Tem várias substâncias aqui que interagem com o corpo. Tendo uma propriedade diferente, tendo uma interação diferente, a gente tem que tomar cuidado como será feita essa interação com o nosso organismo, como será feita essa interação bioquímica. Será que tem riscos ou não? Por isso a gente estuda a isomeria. De novo, mesmas partes, mesma fórmula molecular, tá? O que muda é a estrutura. Então vamos lá para os tipos de isomeria. Nós temos isomerias planas e espaciais. O que isso quer dizer? Uma eu consigo observar com a fórmula estrutural plana, reta, no seu caderno. A outra eu preciso levar em consideração a estrutura 3D. Nesse momento a gente vai olhar para a estrutural ou para a isomeria plana. Para a isomeria que, desenhando simplesmente no seu caderno, eu consigo observar diferenças na estrutura, porém com a mesma fórmula molecular. Eu estou colocando aqui função, cadeia, posição e tautomeria. São os 4 principais tipos de isomeria plana. Mas vocês vão ver lá que eu vou incluir um caso especial que chama metameria. Tudo bem? Então bora lá para estudar esses tipos. Aqui, ó. Isomeria de função, ou também chamado funcional. São moléculas com a mesma fórmula molecular, porém funções diferentes. Elas ocorrem em pares e eu coloquei os pares aqui com vocês. Álcool, o isômero de função será um éter. Aldeído, o isômero de função será uma cetona. E ácido carboxílico, um éster. Tá? Então, como assim, professor? Dê uma olhadinha aqui, ó. Desculpa, ficou fora de ordem, mas ó, C e D, tá? O que a gente tem aqui, ó? Na primeira molécula, C, como sendo um aldeído, ou dupla O, tem 1, 2, 3 carbonos e é um aldeído. Aqui, uma cetona, 1, 2, 3 carbonos. Ah, professor, mas só comparar o número de carbonos e oxigênio não é o suficiente. Realmente, o que a gente tem que observar? Hidrogênio também, ó. No composto C, nós temos 3 mais 2, 5, com mais 1 aqui da ponta, tá? São 6. Então a gente tem C3H6O. E o de baixo também, tá? Então, aldeído e cetona. Aqui a gente, no meio, nas moléculas do centro, a gente observa ácido carboxílico e éster, tá? Então a gente tem 4 carbonos, certo? Na pontinha dupla O, OH. São 2 oxigênios. Então é C4, H alguma coisa, O2. Quanto que é esse alguma coisa? 3 com 2, 5, com 2, 7, com mais 1, 8. C4H8O2. É a mesma fórmula molecular do de baixo, mudando a função. E por último, álcool e éter. Tudo bem? O OH na ponta e aqui o OH como heteroátomo. Perfeito? Isomeria de função. Mesma fórmula molecular
estrutura e função diferente. Perfeito? Propriedades diferentes. Aqui, por exemplo, ele vai ser muito, na letra A comparado ao B, ele vai ser muito mais polar do que a letra... O álcool vai ser mais polar do que o éter. Perfeito? Beleza? Próximo, ó. De cadeia, também chamado de isomeria nuclear ou de núcleo. Ele vai ter o formato da cadeia diferente. E eu vou repetir. Mesma fórmula molecular, tá bom? Então, o que a gente observa aqui? Propeno e ciclopropano. Antes eu tinha uma cadeia reta, aberta. Agora eu tenho uma cadeia fechada, um ciclo. Tudo bem? Então eu tinha um alceno, depois eu tenho um ciclo alcano. Propeno, ciclopropano. Perfeito? Então, ó, dica, anota aí, asterisco, anota aí. Pessoal, quando eu tenho um alceno, o isômero de cadeia dele vai ser uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada, tá? Então, ó, propeno, qual que vai ser o isômero dele? Fecha essa cadeia e tira a dupla, ciclopropano, tá? Então, cadeia aberta, cadeia fechada. Mas também tem o caso de cadeia ramificada, cadeia normal, cadeia reta, metilpropano e o butano. 4 carbonos, vamos contar, 3 com 3 com 3, são 9. Com mais um, 10. C4H10. E no butano também, C4H10, ligações simples, cadeia reta, sequência de carbonos. Tudo bem? Mudou a forma, mudou a cadeia, mudam as propriedades. Vimos duas já, hein? Isomeria de função, isomeria de cadeia. Próximo. Posição. Quando a gente estudou lá reações orgânicas um pouquinho, a gente viu os ortoparadirigentes e os metadirigentes, certo? Nesse caso aqui, o que está acontecendo? A gente está um anel aromático. Na posição 1, a gente tem um ácido carboxílico, tá? Um dupla OH, que ele pode orientar ali, ó, em uma posição ele entrou orto, na posição orto, e na outra, na posição meta. A fórmula é a mesma, o que mudou foi a posição da ramificação, do metil, do radical metil, tá? Estava na posição 2, depois, ou estava na posição 4 e na posição 2. Mas a fórmula é a mesma, mudou a posição da ramificação ou da dupla, pode ser também, tá? Ramificação ou dupla. Ó, o segundo caso ali, o but2eno, but1eno. O que mudou foi a posição da dupla. Um no carbono 1, um no carbono 2. Tudo bem? Perfeito? Muda a posição aí, muda a posição da dupla, muda as propriedades. Perfeito? Bora lá. Estamos indo para os dois últimos casos, tá? Então a gente já viu função, muda a função. Cadeia, muda a forma, tá? Ou cadeia fechada ou aberta, ou ramificada e reta. Depois a gente foi para a posição. Muda a posição de quem? Da dupla e da ramificação. Agora, tautomeria, caso particular de função. Ah, posso chamar de função? Pode não, não deixo, tá? Então, vai ser um caso especial, tão especial que a gente dá um nome diferente. É uma tautomeria. O que você tem que procurar na tautomeria? Coloca um asterisco aí. Você vai procurar a presença de enol, uma função orgânica importante e instável, né? O enol, gente, é o quê? Ó, olha para essa substância aqui, ó. Vou até colocar a canetinha, que vai ser importante para a gente. Tá, ó. Olha a posição aqui, ó, do enol. Por quê? Você tem o OH próximo de quem? De uma ligação dupla. Isso gera instabilidade. É muito elétron na dupla e um elemento muito eletronegativo, que é esse OHI. Beleza?
o que que acontece? Esse enol, quando o OH está na ponta, vira aldeído. Tá vendo que o O puxou a dupla para ele? Aqui, ó, o O puxou a dupla para ele e deixou a ligação simples aqui, ó. Então a gente diz que é um equilíbrio aldoenólico, tá? Eu tenho ao mesmo tempo aldeído e enol, tá? Esse equilíbrio vai estar um pouquinho mais deslocado para aldeído, porque o enol é muito instável, tá? Então, ocorrendo a presença de enol, onde o OH é em ponta em carbono 1, tá? A gente tem esse equilíbrio. E a gente viu já muito quando é o equilíbrio, quando tem a presença de um enol, mas que formava uma cetona, tá? Ó, é o OH no meio da cadeia, próximo da duplinha, tá? OH no meio da cadeia, próximo da duplinha. O que que acontece? O O captura esse par de elétron e forma uma cetona. É o equilíbrio cetoenólico. Tanto a cetona A, espaço cetona, quanto esse enol, eles possuem mesma fórmula molecular, porém estruturas e funções diferentes, consequentemente propriedades diferentes. Próximo, metameria. Metameria é um caso especial de isomeria de posição, só que a gente vai chamar de metameria. Tá proibido de chamar de posição, tá? Quem é que muda? Muda a posição do heteroátomo. Muda a posição do heteroátomo, daquele elemento que não é carbono, que está quebrando a sequência de carbonos, tá? A gente pode chamar de isomeria de compensação. Ó, 2 carboninhos antes do oxigênio, tá? Deixa eu voltar aqui só um instantinho. Ó, aqui, perfeito. Tem 2 carboninhos antes do O, tá? Já nesse caso aqui, a gente vai ter um carboninho antes do O, tá? Então, ó, o etoxietano, 2 carbonos, vem o oxigênio, 2 carbonos. O metoxietano tem 1 carbono aqui. Na verdade, vamos corrigir, é o metoxipropano. Ô, professor, tá errado aqui, ó. Metoxi, 2, 3, propano. São 3 carbonos depois, a mesma fórmula molecular. E aqui, galera, ó, também está mudando a quantidade de carbonos antes e depois, a posição do heteroátomo, tá? Antes a gente tem aqui 2, no etanoato de etila 2, e no metanoato eu tenho 1 só, tá? Perfeito? Mesma fórmula molecular, metameria. Então, eu vou até voltar aqui rapidinho. Nós vimos isomeria plana de função, de cadeia, de posição, tautomeria e metameria. Perfeito? Um grande abraço, dá um like, curte, se liga na química. Beleza, galera? Tchau, tchau. Falou!